pessoas me perguntam: o que eu faço com os livros? Eu deixo meu filho repetir ou não? Quais livros ler? Em que idade ler? E assim por diante. Por esse motivo, eu decidi fazer esse vídeo para te mostrar que a leitura, na verdade, não é um lugar para várias regras. Por exemplo, se eu tivesse perguntado a uma pessoa: eu devo ler Crime e Castigo aos 16 anos? Provavelmente essa pessoa teria respondido que não. Mas para mim foi uma experiência maravilhosa. Se eu perguntasse a alguém: eu devo ler Noites Brancas aos 16 anos? Provavelmente a resposta seria: não, é Dostoiévski, deixa para ler mais tarde. Mas a verdade é que ler Noites Brancas aos 16 anos foi muito bom para mim. E esse ano eu repeti a experiência relendo Noites Brancas. Então, todos os dias, sendo professora, eu recebo muitas perguntas a respeito dos clássicos, a respeito dos livros. E por isso eu decidi fazer esse vídeo para te mostrar que o caminho da leitura, na verdade, não é uma regra. Então eu vou te mostrar nesse vídeo pelo menos 3 coisas que as pessoas perguntam o tempo todo e que são importantes quando a gente fala de leitura. Vamos lá, sem enrolação. Mais uma vez estou com o meu caderninho. Vamos ao vídeo de hoje. Uma das primeiras perguntas que muitas mães me fazem é: eu posso repetir livros? O meu filho a todo momento pede para repetir a leitura. Eu deixo ou não? E eu não vejo problema nenhum em deixar que o seu filho repita a leitura. Você só vai observar se ele quer repetir só aquele livro para fugir da dificuldade dos outros. Somente isso. Mas, se ele repete leituras e de repente lê outros livros também, não há problema nenhum nisso. Vamos parar de tentar colocar regras para aquilo que não existe regra. A leitura é um lugar de tranquilidade, é um lugar de liberdade. E cada pessoa lê de acordo com a sua personalidade. Existem clássicos para todos os gostos. Existem bons livros para todas as pessoas. Então, não existe uma lista obrigatória de livros. E pensar sobre isso é como que robotizar a vida de leitura, quando, na verdade, a vida de leitura é algo natural. É ter um lugar, um tempo e um livro, somente isso. Então, não há problema nenhum em repetir livro. Você vai sempre olhar se o seu filho está repetindo aqueles livros somente para não ler outros, ou se ele realmente gosta muito daquele livro. Na maior parte dos casos, é o fato de gostar muito do livro mesmo. Eu, por exemplo, tenho vontade de ler A Revolução dos Bichos várias vezes. Tenho vontade de ler Noites Brancas várias vezes. Há peças de Shakespeare que eu estou lendo uma e pensando: nossa, como eu gostaria de repetir aquela outra. Então, é algo natural. Todas as vezes que nós gostamos de um filme, não assistimos ao filme de novo? E quando gostamos de uma música, não escutamos a música de novo? A mesma coisa acontece com os livros. Quando gostamos de um livro, queremos ler de novo. E tem mais uma coisa interessante. Quando nós lemos um livro pela primeira vez, eu não sei se você já notou, existe um senso de curiosidade. Eu quero saber o que vai acontecer na história. Por exemplo, eu leio a Ilíada pela primeira vez. Eu quero descobrir quando é que o Aquiles vai voltar para a guerra. Eu quero saber o que é que vai acontecer na história. Quando eu leio a Odisseia pela primeira vez, eu quero saber se o Ulisses vai voltar para casa ou não e como vai ser essa volta. Então, quando eu leio um livro pela primeira vez, existe muito esse motor da curiosidade. Mas quando eu leio pela segunda vez, ou pela terceira, ou pela quarta, ou pela milésima, eu não tenho mais essa curiosidade, porque eu já sei o que vai acontecer na história. Por isso, as releituras abrem as portas para que você olhe detalhes, para que você perceba nuances, para que você veja uma mensagem que o Homero, que o Dante, que o Shakespeare ou que qualquer outro autor gostaria de passar, mas você não viu na curiosidade de descobrir o fim da história. Então, reler obras é uma maravilha. Segunda pergunta que muitas mães fazem: esse livro é para a idade do meu filho? O meu filho pode ler esse livro? O meu filho pode ler aquele outro livro?
E eu não sou muito do tipo de pessoa que fica definindo leitura por faixa etária. Porque se eu fosse definir leituras para mim por faixa etária, isso não daria certo. Então, muitos livros que as pessoas dizem para ler aos 30 anos, como Memórias do Subsolo, eu li aos 16, 17 e agora aos 20 quero reler. Muitos livros que as pessoas dizem ser livros infantis, como os contos de fadas, podem ser lidos por mim e por você. Inclusive, o C.S. Lewis, em um conjuntinho de textos assim, chamado Como Cultivar uma Vida de Leitura, se eu não me engano o nome é esse, mas é um da capa azul assim, bem bonitinho. Num desses textos desse livro, o C.S. Lewis fala que os contos de fadas, na verdade, não têm idade. Então, aqui vai uma dica. Não existe idade certa para ler livros, ou para ler um determinado livro. É claro que você tem que ter bom senso. Você não vai dar Dostoiévski ao seu filho de 7 anos. Você não vai dar um livro de Platão ao seu filho de 5. Tem que ter esse bom senso. Mas não tem essa agonia e esse incômodo por idade que eu vejo muitos pais terem. Por exemplo, uma determinada página indica o livro aos 10. A criança tem 9,5 e o pai fica com medo de dar o livro ao filho. Gente, se o seu filho ler um livro que as pessoas indicam para 10 aos 9 anos, ele não vai morrer por isso. Então, muitas crianças se dão muito bem lendo A Revolução dos Bichos, por exemplo. É claro que ela não vai ter a profundidade da obra que se ela lesse o mesmo livro aos 18 anos, conhecendo um pouco mais de política. Mas por que essa mensagem política se perde na leitura, não há problema. Então, é sempre importante isso. E também, na hora de dar um livro ao seu filho, vai observando como seu filho se comporta. Por exemplo, a criança gosta muito de ler. Você dá um livro a ela, ela começa a enrolar naquele livro. Ela começa a demonstrar para você que a leitura não está legal. Esse talvez seria o momento de suspender essa leitura e deixar para um outro momento. Mas não existe um manual. Nem toda criança de 9 anos é igual. Existem crianças de 9 anos que gostam de histórias mais engraçadas. Existem crianças de 9 anos que são extremamente profundas nas perguntas que fazem e nos seus interesses. Então, você vai ter que sempre olhar quem é o seu filho. Não existe um manual e uma lista de leitura para os 6, para os 7, para os 8 anos e assim por diante. A mesma coisa. Às vezes, o seu filho já tem 10 e não tem hábito nenhum de leitura. Não conhece os contos de fadas. Apresente os contos de fadas a ele, mesmo que ele já tenha 10 anos. Então, fique um pouco livre em relação a isso de idade. E tenha sempre em mente que o seu filho precisa se interessar pela leitura. O terceiro ponto é, os pais pedem sempre, né? Sângela, coloca uma meta de leitura. Qual meta de leitura seria ideal para começar? E por muito tempo eu coloquei metas de leitura para mim em relação a livros. Então, no começo do ano, por exemplo, eu havia feito uma lista de 24 livros que eu queria ler. 12 livros que são clássicos e 12 livros que são mais voltados para o religioso. E o que é que eu noto que acontece comigo quando eu faço listas? Todas as vezes que eu vou ler, eu leio com pressa querendo terminar o livro. E eu não gosto disso. Então, nos últimos tempos, eu tenho modificado. Ao invés de colocar livros para ler ou metas de leitura, tem que ler 50 páginas, tem que ler 30 páginas, coloque uma meta de tempo. Então, por exemplo, todos os dias eu vou ler por 15 minutos. Todos os dias eu vou ler por 30 minutos. Todos os dias eu vou ler por 1 hora. Você coloca o timer e fica ali lendo tranquilamente. Uma coisa que eu noto é que geralmente quando eu coloco o timer, vai chegando perto de 1 hora, o livro está bom. E eu fico assim, nossa, esse timer poderia durar mais tempo. E quando eu tenho tempo, eu realmente faço isso, prolongo um pouco a leitura. Mas eu noto que colocar tempo para ler ajuda bastante.
Principalmente porque o começo de qualquer atividade é um pouco difícil. Você saiu de um ambiente e você gasta um pouco de energia para se adequar àquela nova atividade. Por exemplo, eu estava andando pela casa, estava caminhando, estava lavando os pratos. De repente eu sento aqui para estudar latim. Para fazer isso, eu gasto uma certa energia para me manter ali. A mesma coisa é a leitura. Eu separei 1 hora para a leitura. Os primeiros 5 ou 10 minutos em que eu estou lendo é como que uma adequação do meu cérebro, de mim mesma, àquele novo ambiente. Então, quando você coloca uma meta de leitura assim de 30 minutos, por exemplo, você se adequa àquele ambiente nos primeiros 5 ou 10 minutos e depois disso é que você começa a de fato aproveitar a leitura. Então, eu gosto da ideia de colocar o timer porque você senta para ler e você se permite começar a apreciar aquilo. Quando você não coloca ou quando você tem uma meta de leitura, geralmente você começa a ler e você não suporta aqueles primeiros 5 minutos de desconforto. Você não experimenta e não fica naqueles 10 minutos de desconforto. Então, por isso que eu digo que é tão importante colocar um tempo para a leitura, para você se permitir passar tempo suficiente ali para começar a aproveitar aquela atividade. Então, eu espero que essas 3 dicas te ajudem a melhorar a leitura na sua casa, tanto a sua quanto a do seu filho. Isso é uma coisa importante. Muitos pais acham que vão conseguir formar o hábito de leitura nos filhos sem formar o hábito de leitura em si próprios. E isso pode acontecer, é claro. Eu gosto de ler e os meus pais nem tanto. Eu conheço crianças que amam ler e os pais nem tanto. Isso acontece. Mas se você é a pessoa que está propondo o hábito de leitura, eu indico que você comece a ler, porque o seu filho não segue as suas palavras. O seu filho segue, na verdade, o seu exemplo. Não adianta você dizer ao seu filho para ser honesto se o seu filho vê você roubando. Por quê? Se ele estiver roubando, ele não vai seguir a tua palavra, ele vai seguir o teu exemplo. A mesma coisa acontece na leitura. Se você diz ao meu filho, filho, você precisa ler, e compra vários livros, decora o quarto, deixa tudo bonito, mas todas as vezes que o seu filho olha para você, você está na televisão ou no celular, o que o seu filho vai fazer é te imitar. Ele vai ficar na televisão e no celular. Então, não adianta você querer formar um hábito no seu filho que nem você tem. Coloque-se também diante disso. Então, você pode fazer, como estratégia, o seguinte: colocar 20 minutos de leitura e naquele momento você vai ler e o seu filho também. Sentam os dois no sofá, cada um com o seu livro, ou você lendo em voz alta para ele, e naquele momento vocês vão ler. Então, espero que essas dicas tenham te ajudado, que você leia mais com sua família. Um forte abraço para você e até a próxima!